parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19. Isso. Essa palavra a gente não ouve muito assim ser pregada, né? Porque ela fala de salvação. Mas a igreja precisa pregar a salvação. Porque nós sabemos que Jesus está às portas, né? Jesus está voltando. E a gente precisa anunciar isso para o mundo. Falar isso para as pessoas que Ele está voltando. Então diz assim, a parábola do rico e do Lázaro. Deus abençoe o pessoal do YouTube, a gravação, né? Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Para um pouquinho aí. Jesus está contando uma parábola, uma história, né? Uma situação. Ele ensinava muito por parábolas. E essa parábola conta de um homem rico. E a Bíblia diz que ele se vestia de linho fino, ou seja, com as melhores roupas. E que todo dia ele vivia uma vida regalada, esplêndida, ou seja, ele tinha de tudo: boas vestes, bastante dinheiro, boa comida, uma vida de ostentação. E a Bíblia conta que na porta daquele homem rico havia um mendigo, e que ele desejava ali, você vai ver daqui a pouquinho, só ter a migalha daquele rico, que aquele rico tinha. O conflito, né? Uma vida abastada de um homem e um outro homem com uma vida sofrida, uma vida de dificuldade. A Bíblia diz no versículo seguinte, 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Ou seja, esse homem estava doente, e ele estava na porta daquele homem rico, e ele só desejava que a migalha que caísse da vida daquele rico serviço para ele. Que interessante essa palavra. Porque não precisa ser mendigo para às vezes sentir o que esse homem sentiu. Quando a gente passa um momento difícil da vida da gente, não sei se você já passou fome, necessidade de comer alguma coisa, não tem, eu já passei, eu creio que tem pessoas aqui que já passaram. A gente pensa assim, a gente passa na frente de um lugar, às vezes eu olhava assim, sabe? Eu falava assim, nossa, eu só queria comer aquela comida. Eu já pensei nisso. Aquele picadinho. Então veja que Jesus pega o extremo aqui. Um homem riquíssimo, uma vida boa, abastada, boas roupas, boas vestes, uma vida regalada, tudo transbordante. Conflito, né? Do outro lado, um homem sem condições, ainda doente. Os cachorros lambiam as chagas, né, as feridas do corpo dele, e o desejo dele era só comer a migalha que caísse da mesa do rico. Ou seja, se o que ele joga fora no lixo estivesse disponível para ele já estava satisfeito. Vamos olhar para
Você já deve ter passado, eu passei, todos passam. A maioria passa, a não ser se a pessoa nasceu num berço rico. Mas aí ela não passa, às vezes, necessidade financeira, mas ela passa outros tipos de necessidades. Às vezes ela não tem paz, não consegue dormir, a depressão atinge, não tem uma vida familiar abençoada, porque às vezes a família vive em conflito pelos bens materiais que possui, pela herança, por tudo. E esse mendigo só desejava comer o que o rico comia, mas a migalha. Eu imagino que ele olhava assim e falava: meu Deus, se esse homem me desse só a migalha, sobra, o resto, já estava bem. Então às vezes você olha para uma pessoa rica assim, o que Jesus quis ensinar? Não olhe as pessoas pela aparência, porque às vezes aquela pessoa que tem muitas posses engana, como aquele que está na rua, que às vezes a gente acha que está perdido, engana também. Olha o que Jesus contou, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para um pouquinho. O mendigo foi levado pelos anjos, Marcelo. Para onde, filho? Para o seio de Abraão. O seio de Abraão significa o paraíso. Ou seja, ele que viveu uma vida difícil na terra, que desejava só comer a migalha do rico, uma vida que teve enfermo e não teve onde se curar, alguém que tratasse dele. Se fosse nos dias de hoje, não teria condições de morar em lugar nenhum, morava na rua. Às vezes nem o próprio SUS atende, nem a ambulância pega esse tipo de gente às vezes na rua. A Bíblia diz que quem veio levá-lo na morte foi os anjos. E ele foi levado para o seio de Abraão, o paraíso. Quantas pessoas não passaram por aquele mendigo e falaram: isso aí não vale nada. A vida desse daí não tem roupa, não tem comida, não tem casa, não tem família. Só que Deus salvou o mendigo. Ou seja, teve uma vida difícil na terra, mas o Senhor, que tudo vê e é justo, e viu o desejo daquele homem rico tinha de comer a migalha que caía daquele próximo, que ele estava na porta, que era aquele rico. Quando acabou o sofrimento dele na terra, ele foi consolado. Os anjos o pegaram, o espírito dele, o corpo foi sepultado com certeza, mas o espírito foi para um lugar bom, que a Bíblia chama de paraíso. É o lugar que antecede o céu, porque ninguém entrará no céu antes de ser julgado. Por isso que a Bíblia fala do trono branco, o dia do julgamento final. Ou seja, ele viveu uma vida difícil, mas ele foi recompensado pelo coração que ele tinha. Não desejava o mal para ninguém. O desejo dele era comer da sobra do rico. Então ele foi salvo. Isso significa o quê? Que muitas pessoas que ninguém dão nada serão salvas. Muitas pessoas que estão na rua, que não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm uma vida digna como ser humano, muitas delas serão salvas. Agora olha o conflito ao outro lado, finalzinho 22. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades, com H, ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico também passou pela morte, você viu aí? Ele foi sepultado, mas ele foi para um lugar chamado Hades, Hades.
E a Bíblia diz que lá ele estava em tormento. Teve uma vida supostamente boa aqui na terra. Teve dinheiro para comprar tudo. Uma casa boa, bens. Mas ele não lembrava de pelo menos mandar alimentar o mendigo que estava na porta da casa dele. Ele não lembrou do próximo. Ele vivia aquela vida riquíssima, mas na porta dele havia uma pessoa necessitada, que precisava de um prato de comida, uma veste nova, algum médico que ele pudesse pagar para curar aquelas feridas, aquelas chagas que ele tinha no corpo, que os cachorros vinham lambendo. Interessante isso, né? Você já viu, você que tem cachorro, quando você, não sei se você tem cachorro, se você ficar doente, você já percebeu que o cachorro vem lamber a doença, a ferida? Já percebeu isso? Quando eu era pequeno eu me machucava, eu ficava às vezes brincando na rua, e eu lembro, o cachorro vinha lamber, e ele lambe para curar. Deus ordena ele lamber para curar. E você vê que está escrito isso na Bíblia, né? Interessante. Aquele homem não tinha acesso a um médico, ele não podia pagar, mas o rico podia abençoar ele. E o rico não abençoou, o rico não lembrou de dar comida, de dar uma veste, de mandar cuidar das feridas dele. Só que quando o mendigo morreu, ele foi para o seio de Abraão, paraíso, lugar de paz, o espírito dele. E quando o rico morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado e foi direto para o Hades, inferno. E lá ele estava em tormentos. Só que num breve tempo, nessa parábola que Jesus contou, Deus permitiu o rico ver Abraão, que é o nosso pai na fé, e no seio dele, ou seja, reclinado nele, aquele mendigo que ele via todo dia na porta da casa dele. Coraçãozinho duro. Ver uma pessoa na porta da sua casa e não poder dar um prato de comida porque não quer, não dar uma veste, uma ajuda, porque classifica aquela pessoa como de outro valor, de outro nível. Aí esse não faz parte do meu nível. Só que Deus que via tudo aquilo e vê tudo e continuará vendo, carregou através dos seus anjos o mendigo para o paraíso, o seio de Abraão. E lá o espírito dele está em paz. Mas o rico que teve de tudo, mas foi, eu não estou dizendo o rico que faz o bem, que é amoroso, que se preocupa com o próximo, não. A Bíblia diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, mas a Deus tudo é possível. Então muitos vão entrar, muitos entrarão, porque são generosos, se preocupam com o próximo, ajuda quem precisa. E não precisa ser rico para ajudar quem precisa, amém? Não precisa. Você já se preocupando com aquela porção que Deus te deu e você poder ajudar alguém, o próximo, você já está garantindo sua salvação. Mas esse rico não, esse não ajudava. Você vê que o Lázaro só desejava comer as migalhas. Eu lembrei daquela mulher que a pastora Juliana pregou a palavra aqui no culto de mulheres do mês de setembro, da mulher cananeia, que ela desejava comer as migalhas que caíssem das mesas daqueles que Jesus estava abençoando. E o Senhor falou para ela: vai, mulher, grande é a tua fé. Ela veio pedir a libertação da filha que estava endemoniada em casa. Quando ela chegou em casa, a menina estava curada. Gente, às vezes, quando a gente está numa situação difícil, e você deve valorizar isso, como deve valorizar a sua situação atual, que é boa, se for boa agora, se estiver boa, valorize. Se estiver difícil, valorize também. Nunca esqueça o seu passado, porque o passado nos traz muitos ensinamentos. Eu me lembro muito bem das épocas difíceis que a gente passou, no começo da igreja, dificuldade,
necessidade. Eu lembro dos meus filhos, a gente passando algumas necessidades dentro de casa. Hoje eu posso sair, parar na padaria e comer o que eu quiser, mas o que eu quero, mas nem sempre foi assim. Então o Senhor nos faz lembrar da época difícil que passamos e dizer assim: hoje tem gente na mesma situação que eu estive, que eu posso ajudar. Então, o rico, Deus permitiu ele ter uma visão lá no inferno, o Hades. Ele viu Abraão e o Lázaro, que ficava na porta dele, no seio de Abraão, deitado no peito de Abraão. Olha o que ele falou. 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, olha lá, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha a situação. O rico reconheceu que era o mendigo Lázaro que estava no seio de Abraão, e ele clama a Abraão do inferno. Ou seja, como se Abraão pudesse interceder por ele. Abraão, fala para Lázaro que está aí no seu peito, se ele pode molhar o dedo na água e pôr na minha língua para refrescar, porque eu estou aqui atormentado nessa chama. A Bíblia relata que o inferno será um lugar de chama, de pranto e ranger de dentes. As igrejas não pregam mais isso, parece que está esquecendo de pregar isso. Só está pregando prosperidade, e não está falando a verdade para as pessoas. Quem disse essa parábola foi Jesus. Então, se a gente não viveu uma vida digna de ser levado para o seio de Abraão, o que nós vamos fazer, gente? Se a gente não viver uma vida digna durante essa oportunidade que Deus nos deu, porque não existe reencarnação. Na outra vida eu fui isso, fui aquilo, não. Ao homem foi ordenado viver uma só vez, está escrito. Ao homem, à mulher, ao ser humano. E depois dessa vida, não é Deus que designa quem vai para o seio de Abraão, quem vai para o Hades. É a própria pessoa que te designa o seu estilo de vida que vive. Deus não criou o inferno para os homens. O inferno foi criado por Deus para o diabo e os anjos que foram rebeldes com ele, quando desceram do céu, quando Deus os baniu do céu, porque eles fizeram rebeldia contra Deus. E você conhece a história. O líder foi Lúcifer, anjo de luz, que se transformou em Satanás, adversário, diabo. Então o inferno, ele não foi criado, construído por Deus, para o ser humano estar. Foi construído para o diabo e seus demônios. Por isso que o Senhor Jesus tem a chave do inferno e da morte. Porque aqueles que vivem uma vida regalada, esplêndida, e se preocupa só com si mesmo, não se preocupa com o próximo, não estende a mão para o próximo, não se preocupa em auxiliar, não é que Deus vai mandar essas pessoas para o paraíso, a própria pessoa, desculpa, para o inferno, para o Hades, é a própria pessoa que com as suas atitudes e estilo de vida acabou se encaminhando diretamente para lá. Então a igreja precisa pregar isso para as pessoas. E eu louvo a Deus pela nossa igreja. Nós não somos perfeitos, não, nós somos muito falhos. Aqui mais falho sou eu, mais pecador daqui sou eu. Mas o Senhor manda explicar a verdade para as pessoas, pregar a verdade. E aqui você pode ver que quando o rico estava lá no inferno, no Hades, veja se ele pediu alguma outra coisa, dinheiro, fama, posses, bens, não. A única coisa que ele queria era paz, porque lá ele não estava em paz, porque ele estava em tormentos, atormentado pelas chamas. Então a única coisa que ele pediu para Abraão, que Abraão falasse com o Lázaro, que estava na porta dele todos os dias durante quando ele esteve em vida na terra, mas ele não estendeu a mão para ajudar. Ele não ajudou. E agora ele reconhece o mendigo lá na visão que Deus permitiu ele ver lá no seio de Abraão no paraíso, e pede para o Abraão falar para ele, pede para ele morar só a ponta do dedinho.
24. Já lemos, né? 25. Disse, porém, Abraão: filho, olha aí, presta atenção, olha a revelação. O rico era filho. Amém? Ele era filho, conhecedor da palavra. Porque quem é filho? Filho é quem reconhece o Senhor. Quando não reconhece, é criatura. Amém? Quando nós não reconhecemos o Senhor, não aceitamos a salvação, não entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Então, esse homem, ele era conhecedor das Escrituras. Amém? Ele conhecia a palavra. Porque Abraão fala filho, ou seja, se conhece. Olha lá. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, quando você esteve vivo, você teve tudo. Só que ele não usufruiu direito. Ele usou tudo somente para ele. O ego, o egoísmo, a ganância. Somente eu. Olha que Abraão fala para ele. E Lázaro, finalzinho do 25, somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O Lázaro, que teve uma vida difícil, mas um coração reto, sincero, limpo com Deus, foi consolado. Teve uma vida difícil, foi consolado. E o que teve uma vida regalada, esplêndida, quando partiu daquela vida, foi atormentado. Então fica uma reflexão nessa passagem. Qual é a vida que nós queremos para nós depois da morte? Queremos uma vida de paz ou uma vida de tormento? E isso será de acordo com as nossas atitudes aqui na terra, porque não haverá segunda chance. A chance é agora. A chance de praticarmos a palavra de Deus é hoje, não tem amanhã. Porque se Jesus voltar hoje, amanhã para nós que não existirmos mais, não tem amanhã. Então vamos viver o hoje, o agora, e fazer o bem agora. Se preocupar com o próximo agora. Amar a palavra de Deus agora. Praticar a palavra agora. Viver a palavra agora. Amém? Filho, pega um pirulitinho para as crianças, para o Isaac e para o Enzo, por favor. Então, fazemos uma reflexão hoje de que vida teremos após a morte. Pastor, dá para ter a certeza? Se você viveu uma vida com Jesus, pecar, nós vamos pecar todo dia e vamos errar. Mas se você e eu vivemos uma vida com o Senhor, coração limpo, a prática do bem, o amor ao próximo, amar a palavra, viver com o Senhor de coração, pode ter certeza que a sua salvação é garantida. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Era o que o Lázaro tentou fazer durante a vida dele, mesmo ele tendo uma vida difícil. E aí ele foi, o Lázaro, para o seio de Abraão. E quando o rico vai pedir ajuda, Abraão falou: filho, você teve tudo em vida, mas você não valorizou, você não estendeu a mão, você não ajudou, você não semeou, você só se preocupou com você. E ele teve uma vida difícil. Agora ele é consolado de tudo que ele passou. Continuando. 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. Isso significa o quê? Que quem foi para o paraíso, quem foi para o seio de Abraão, lógico que ninguém ia querer, não pode passar para o lado do inferno. E quem foi para o Hades não terá chance de ir para o paraíso, o seio de Abraão. Você está entendendo? A religião prega, sabe o que a religião prega e ensina para as pessoas erradas? Ah, vai ter como que fala lá? Purgatório. Lembrou, né? Lá no purgatório você se conserta com Deus lá. Porque não houve essa oportunidade do rico. Abraão deixou muito claro, Jesus deixou muito claro nessa parábola que ele contou. A religião prega o purgatório. Não, a pessoa morre, a alma fica vagando. Vamos acender vela 7 dias, vamos acender vela 30 dias, para Deus alcançar essa alma aí. Aí Deus vai perdoar essa alma do que ela fez. Então vai todo mundo para o céu, se for desse jeito. Então essa palavra que Jesus está pregando, ensinando, é mentira. E nós não temos que ter prazer que ninguém vá para o inferno. Por isso que nós temos que orar para que as pessoas sejam salvas, libertas e que vá para o paraíso, que é o lugar, o seio de Abraão, que antecede o céu, o jardim do Éden, aonde Deus colocou Adão. E quando Adão pecou, junto com Eva, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, o paraíso. E a Bíblia diz que o jardim do Éden, o paraíso, está guardado por querubins. Ninguém entra lá, só aqueles que partiram como Lázaro. E aí Deus permite ficar lá no jardim do Éden, que é o paraíso, até o julgamento das obras para a entrada no céu. Mas aqueles que tiveram uma vida difícil, errante, pecaminosa, egoísta, coração duro, o caminho é direto para o Hades. Então Abraão diz: filho, não tem como passar daí onde você está para cá. E nós que estamos aqui não podemos passar para ir para ajudar ninguém, porque o tempo que a pessoa teve de viver corretamente já foi. Não há segunda chance. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aqui na terra Deus dá várias chances para nós, mas após a morte não há mais chance. A chance é quando estamos em vida. Quem está entendendo, gente? Por isso, gente, faça o bem, ame as pessoas, pregue a verdade, não seja egoísta, não tranque o coração, semeie o bem, semeie o amor, ore pelos seus inimigos. Faça isso, para que a gente tenha o mesmo procedimento que Lázaro teve. Quando chegou o dia da partida, foi direto para o seio de Abraão, lugar de paz. Já pensou? Chegar lá e falar assim: Abraão, o meu pai na fé. E Abraão fala: vem, fica comigo. Você já imaginou a alegria de você chegar lá? Meu Deus, os anjos te receberem. Quando chegar o dia da partida, o espírito não ir para um lugar ruim de tormento e ir para o paraíso, os anjos vêm te buscar. Vem, vou levar você para o seio de Abraão. Você já pensou? Você chegar lá, você encontrar Jesus, você encontrar Daniel, Pedro, Ruth, já pensou? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Você fala: meu Deus, eu consegui. Então a gente tem que lutar todo dia para conseguir ser assim, porque é o único jeito que nós temos de garantir a salvação. É uma vida limpa com Deus. Pecar, nós vamos pecar e errar. O que precisamos é se arrepender quando pecamos e não cometer mais o que cometemos. Então Abraão explicou para o Lázaro. Agora olha o que ele fala, 27. E disse ele, o rico, né? Rogo-te, ou seja, eu peço uma oração, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha o que o rico pediu: Abraão, então se ele não pode vir aqui para refrescar minha língua, que eu estou queimando aqui, manda ele lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, eu não quero que os meus irmãos venham para cá também. Ou seja, depois que ele viu, porque o Espírito terá memória, sabia? Na glória nós teremos memórias, nós lembraremos o que fomos na terra e saberemos onde estamos, porque aqui ele está lembrando. Você viu a preocupação dele? Manda, Abraão, Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos de sangue, e eu não quero que eles venham para cá não. Ou seja, ele queria de algum jeito resolver o problema, já que ele não podia resolver o problema dele, aí agora ele estava preocupado, está transmitindo a live, tá? Com a família dele, os irmãos de sangue. Mas por que ele não fez isso quando ele estava vivo? Por que ele não pregou para eles? Por que ele não fez o bem, o rico, quando ele podia? E agora, depois de morto, carnalmente falando, mas espiritualmente vivo, porque o espírito vai permanecer vivo para a eternidade. O que morre é a carne, mas o espírito ficará vivo para a eternidade. Você pode perceber aqui, que mesmo ele sendo um espírito, ele tentou se comunicar com Abraão. E Abraão disse: não tem comunicação, nós não podemos ir para aí, você não pode vir para cá. Aí ele continua insistindo: não, mas manda Lázaro ir lá na casa do meu pai. Ou seja, o espiritismo. É isso que o espiritismo prega, que os espíritos voltam e falam com a gente. Não falam. Você já sabe disso, né? Uma sessão às vezes espírita fala assim: olha, fulano voltou e está aqui, quer falar com você, sua avó está aqui, seu pai está aqui, veio conversar com você. Mentira do diabo, não existe isso. Jesus disse que ao homem foi ordenado viver uma vez só. Essa palavra diz que o espírito não volta. A Bíblia é a referência de vida para o ser humano. Então você vê aqui a insistência do mendigo, ou desculpa, do rico, em dizer para Abraão: não, vai dar um jeitinho aí, manda Lázaro ir lá na casa do meu pai. Vê a resposta? Disse-lhe Abraão, 29: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso significa: eles têm o conhecimento da palavra, ouçam e vivam, pratiquem. O que é Moisés? Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi Moisés que escreveu, chamado Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Moisés escreveu. Então o que Abraão está dizendo? Ele já tem a palavra. Não adianta eu mandar vocês, eles têm que ouvir a palavra que está sendo pregada, tomar posse da palavra e viver a palavra. É isso que Deus está dizendo para nós. A gente já tem a palavra, a gente já sabe o que tem que fazer, só precisamos fazer, precisamos vivê-la. Amém, gente? Foi a resposta de Abraão. Não, eles têm Moisés, palavra. Olha lá, e os profetas. Por quê? Porque Deus não envia os seus profetas para trazer a palavra para as pessoas. No tempo antigo Deus enviou, e hoje continua enviando. As igrejas são o quê? Os profetas de hoje, as casas de Deus abertas, pregando a palavra para as pessoas, evangelizando, anunciando que Jesus salva, que Jesus foi enviado pelo Pai. Mas muitos não estão ouvindo. Muitos não estão dando atenção, estão continuando a viver a sua vida regalada e esplêndida como Lázaro. Uma vida egoísta, uma vida particular, uma vida sem amor ao próximo, sem se preocupar com o próximo, com o necessitado, com aquele que é mais o desfavorecido. Então a resposta de Abraão foi: não, lá o rico, não vou mandar Lázaro lá não. Primeiro porque não pode, ele já explicou, quem está aqui não pode passar para lá, quem está lá não pode passar para cá. Eles têm Moisés, eles têm a palavra que Moisés deixou, eles têm os profetas que Deus manda. Então, gente, não haverá desculpa para a humanidade. Nós devemos nos arrepender enquanto há vida, enquanto tem. Então Abraão explicou para ele. Olha lá. E disse ele:
conhecia a palavra. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Ou seja, ele quis dizer, não, se o rico que já morreu, ele quis dizer, né? Ele quis dizer de Lázaro, desculpa. O rico está conversando com Abraão, né? Ele está dizendo, não, mas se o Lázaro que já morreu e for lá na casa deles conversar com eles, aí eles vão dar crédito. Ou seja, então quer dizer que as pessoas estão dando crédito mais para os mortos do que para os vivos, é isso que ele quis dizer? É isso que ele quis dizer. As pessoas dão mais atenção para os mortos do que para os vivos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele, na visão dele, ele achou que os 5 irmãos dele iam ouvir quando Lázaro chegasse lá na casa e falasse assim, ó, eu fui um mendigo que estava na porta do seu irmão, o rico, e ele mandou avisar vocês aqui, para vocês viverem uma vida reta, senão vocês vão lá para o lugar que ele está. É isso que é pregado na religião, nessa outra religião. Vai lá, faz a sessão, o espírito vem, e aí a pessoa fala, olha, esse espírito aí é do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu filho, veio falar com você. E a pessoa sensibilizada sentimentalmente, né, irmão, acredita naquilo e toma aquilo e vai viver atormentada, porque quem morreu não fala com quem está vivo. Quem está lá não fala com quem está aqui. Você pode ter um sonho, você pode ter uma visão, mas a pessoa não volta para falar com você. Jesus está explicando isso. Olha a resposta de Abraão. Não, se algum dos mortos fosse ter com eles, 30, arrepender-se-iam. Agora a resposta, 31. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ele quis dizer, eles não estão ouvindo a palavra, eles vão ouvir os mortos. Está entendendo? Então, por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração? Para dizer para você, para mim, para nós, porque eu também estou ouvindo a palavra para mim, bastante para mim, que a gente, enquanto tem oportunidade, enquanto estamos em vida na terra, devemos fazer enquanto é vida. Buscar a salvação, regar as obras do bem, praticar as obras do bem, não desejar mal para as pessoas, ajudar, orar, interceder, ainda quando uma pessoa faz mal para você, para mim. Veja que ele quis fazer tudo depois de morto o rico, mas não dava mais. Abraão foi muito claro e transparente e sincero com ele. E aqui Abraão deu a última resposta. Ele já tem Moisés e os profetas, ou seja, eles já estão ouvindo a palavra, precisam mudar, precisam se converter. Então eu louvo a Deus por essa manhã que nós estamos aqui, mais pessoas que estão pela live, pessoas que estão no rádio, ouvindo essa palavra que está dizendo para nós o quê? O que essa palavra significa? Que as coisas do céu são mais importantes que as coisas da terra. Não dê tanto valor às coisas da terra, dê mais valor às coisas do céu, porque as da terra são passageiras e as do céu vão permanecer. Amém. No dia que o Rodrigo estava aqui, né, Rodrigo? Deus me usou para profetizar algo na vida dele, e o tempo de Deus vai acontecer, né, filho? E quando chegar na sua mão, é o que você vai fazer. Senhor, essa bênção financeira foi profetizada, eu recebo, é para mim, para minha família, eu vou cuidar, vou zelar, mas mais importante que isso é a minha salvação. Amém, meu filho? É isso. O rico deu muita atenção que ele tinha, o poder, o dinheiro, a estrutura de vida que ele conquistou, e já não se preocupava mais com o próximo, o ser humano. Amém? Então isso significa o que para nós? Por mais que Deus lhe der, por mais que Deus lhe abençoar, por mais que você prospere, que você conquiste, que você possua bens, uma vida boa, se preocupe com o seu próximo, ajude o próximo. Aquelas pessoas que Deus pôs no seu caminho, faça a sua parte, que eu faça a minha parte, você faça a sua parte, porque foi isso
porque ele não fez. E ele teve oportunidade de fazer. Ele não se preocupou em alimentar o mendigo que estava na porta dele. Ele não se preocupou em curar as feridas, porque ele poderia. Chama qualquer médico que ele podia pagar para cuidar daquele homem. Ele não se preocupou. Então a falta de preocupação com o próximo acarretou para ele o egoísmo, uma vida única, um consumo único, particular. Eu quero tudo para mim e o próximo que se vire. E aí quando chegou o dia do juízo para ele, que foi o último dia da vida dele, o espírito dele foi para um lugar de tormento, e o espírito do Lázaro, quando partiu, o mendigo, foi para o seio de Abraão, o paraíso. Amém, gente? Então que essa palavra mexa com a gente. Todos nós precisamos refletir todo dia se estamos praticando a palavra ou não. Eu tento fazer isso todo dia, às vezes eu erro. Sou um ser humano, sou falho, sou pecador. Mas eu procuro, quando põe meu joelho no chão, me arrepender das coisas erradas que às vezes eu fiz e eu nem percebi. Porque às vezes a gente faz coisa que a gente nem percebe, que tão desatento que a gente está por causa desse